Bom dia. Obrigado, senadores, pelo convite ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem na sua composição 2/3 de representação da sociedade civil, com povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais, mas também representações dos agricultores e agricultoras familiares, de fóruns e redes, uma ampla representação, e 1/3 do governo, que corresponde à representação de 20 ministérios. Para nós, no Conceia, esse tema tem uma enorme relevância, porque aqui nesta casa, em 2006, foi aprovada a Lei da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a Lei 11.346, e, sabiamente, essa lei fala do direito a todos e todas pela alimentação de qualidade, com respeito às diferenças culturais, étnicas, com a garantia da qualidade desses alimentos, e, na sua abrangência, inclui também a conservação da biodiversidade. Esta lei, uma vez regulamentada em decreto, contém as diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e, dentre elas, uma diretriz que se refere especificamente ao direito à alimentação de povos indígenas, povos e comunidades tradicionais. De forma que falar desse tema significa para nós remetê-lo diretamente à visão sobre os sujeitos de direitos. Nós falamos da importância da nossa mega biodiversidade, mas, paralelamente, é preciso falar que essa mega biodiversidade só existe porque ela é sustentada, ela é resgatada, ela é cultivada através da história pela nossa sociobiodiversidade. E, por isso, é que o Conceia, ciente da sua missão e do significado profundo desse debate, fez já sua manifestação diante do Executivo, já no ano passado, e renovou recentemente, que fosse retirado do regime de urgência essa matéria, por entender que nós não podemos violar o direito desses povos e populações, e é preciso fazer cumprir o que nos prega a Convenção 69 sobre a consulta prévia informada. E esse processo de debate desta matéria não seguiu o que reza essa importante convenção ratificada pelo Brasil. Também procuramos analisar que, quando falamos desses sujeitos de direito, nós estamos reconhecendo que esses povos e populações têm uma importância histórica para a garantia da nossa alimentação adequada e saudável. São domesticadores de plantas e, com certeza, senhores senadores, senhoras senadoras, uma leitura atenta do último livro editado pelo Ministério da Saúde sobre alimentos regionais brasileiros consta alimentos que foram originários de plantas domesticadas por essas populações. E, por isso, essa matéria precisa ser debatida à luz destas outras iniciativas também. E, ao mesmo tempo, nos chama a atenção que o conteúdo dessa proposta coloca em risco várias iniciativas de programas e políticas que estão na esteira de uma decisão, de uma situação da qual orgulhamos, que é a saída do Brasil do mapa da fome. Mas, se nós tivermos, ao fim desse processo de debate, esse texto com várias questões que aqui têm sido suscitadas e criticadas, se forem mantidas como estão, nós colocamos em risco políticas e programas. A exemplo do programa de sementes no semiárido, do próprio Plano Nacional da Agricultura, da Agroecologia e Produção Orgânica, colocamos em risco o Plano de Sociobiodiversidade. E por quê? Porque, como outros e outras que me precederam já disseram, a matéria, o conteúdo aqui tem problemas, desde conceitos. Nós não podemos aceitar que o conceito povos indígenas seja substituído por população indígena. E não podemos aceitar porque, ao falar de povos indígenas, nós estamos reconhecendo, conforme a nossa Constituição brasileira, que nós somos uma sociedade pluriétnica
E falar de povos indígenas é falar de muitas etnias, é falar de centenas de línguas, é falar de organizações próprias, de cosmovisões próprias, que estão na origem dessa nossa biodiversidade. Falar também de agricultor tradicional é um equívoco, porque menospreza, elide, não reconhece a legislação que fala de agricultor familiar e que abrange uma diversidade enorme dessas agriculturas, segundo a Lei 11.326. Por outro lado, também nós temos muitos temores e nos colocamos também de forma obstinada contra, e quero concordar com o que disse Marciano, representante da Via Campesina, com a referência no inciso 5º, do artigo 10º, que é a remissão à Lei de Cultivares, a Lei 10.711, porque é mesmo, pensemos juntos, não podemos atribuir a um ministério esta responsabilidade pública diante dessa diversidade, da sociobiodiversidade, de definir sementes crioulas. Inclusive porque é bom lembrar que a denominação das chamadas sementes crioulas tem vários sentidos no país. E quero dizer que foi a própria Embrapa, uma empresa pública, que reconheceu recentemente em suas pesquisas que a semente conhecida como semente da paixão, no semiárido brasileiro, é a mais adaptada às condições edafoclimáticas daquela região. E o reconhecimento da adaptação dessa semente significa que não está em jogo apenas certos descritores dessa semente. Há que considerar aspectos antropológicos, aspectos sociais, aspectos culturais na identificação da semente crioula, que insisto em dizer que tem inúmeras denominações no Brasil, como semente da vida, semente da fartura, semente dos avós. E essas denominações populares não nasceram do nada, elas nascem de uma história, e de uma história que precisa ser não só registrada em anais, ela precisa ser reconhecida, apoiada através de programas, e por isso não é possível um ministério apenas definir o que é semente crioula. Também queremos registrar, senhores senadores, que não podemos aceitar retrocesso. Mais um exemplo que quero dar: a medida provisória, com todas as críticas que nós concordamos que são feitas a ela, no entanto, ela assegura o direito de povos indígenas e comunidades tradicionais de decidirem sobre o uso dos seus conhecimentos tradicionais associados ao patrimônio genético. E a matéria em debate aqui, neste PL, retrocede, porque fala em participação da tomada de decisões. É diferente participar da tomada de decisões do que decidir. E nós queremos chamar a atenção para esta proposta de mudança. Outro aspecto que nós queremos ainda sublinhar é que, do nosso ponto de vista, e em várias conferências nacionais de segurança alimentar e nutricional, e também nos posicionamentos do Conselho, através de exposições de motivos, nós temos defendido, e sabemos que isso faz parte de uma das emendas aqui em debate, e queremos, portanto, ratificar. Queremos dizer da importância de assegurar o direito de acesso às coleções ex situ dos recursos genéticos, bem como a todas as informações associadas que estão em poder de empresas públicas. Queremos ainda fazer coro àqueles e aquelas que têm obstinadamente criticado a restrição da repartição dos benefícios apenas aos produtos acabados, não incluindo os intermediários. Muito obrigada por essa oportunidade e finalizo dizendo, não são apenas 7 questões que estão em polêmica. É muito mais, e peço atenção aos senadores e senadoras que façam esta conta, ouvindo a todos que já falaram e os que seguramente ainda vão falar.